Glória a Deus. Feche os seus olhos e repitam comigo: meu Senhor e meu Deus, por favor, ó Pai, eu lhe peço, abençoe, Senhor, esta ministração. Abra o meu entendimento, abra o meu coração. Não me permita, Senhor, que eu saia daqui sem entender tudo sobre santidade. Imprima a tua santidade, ó Pai, no meu coração, no mais poderoso nome de Jesus. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, o tema da mensagem de hoje é crescer em santidade, crescendo em santidade. E hoje nós vamos nos aprofundar sobre a santidade na palavra de Deus. Quantos querem aprender mais sobre santidade? Hoje nós vamos entender o que é santidade, para que santidade, como eu me santifico, por que eu tenho que ser santo. Amados, o inimigo mentiu para a igreja pós-moderna, dizendo que não é possível ser santo, que santo só tem um, que não é possível eu ser santo nesses dias de hoje, que eu sou salvo pela graça e não preciso me santificar em nada, que Jesus já fez tudo na cruz e eu não preciso fazer absolutamente nada para honrar este sacrifício. E com isso, amados, foi entrando na igreja uma mentira muito sorrateira, ano a ano, mês a mês, e a igreja foi começando a se acomodar em não querer se santificar e principalmente renunciar 70%, 80% da palavra de Deus com essa teologia moderna e pós-moderna. Mas hoje, no dia de hoje, a palavra de Deus, ela vai te encorajar. Diga para o irmão do seu lado: você será encorajado na santidade. Hoje a palavra de Deus, ela vai te encorajar a ser mais santo, a ser mais parecido com Jesus e se preparar para honrar Jesus. Aleluia! Então, o primeiro versículo que nós vamos ler, amados, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Neste versículo, nós temos que entender qual que é a obra do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? O que o Espírito Santo tem que fazer na sua vida? O que o Espírito Santo precisa executar na sua vida? E como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, assim diz a palavra do Senhor: escolhidos de acordo com a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo. Amados, a obra que o Espírito Santo tem que fazer na sua vida é de santificação. O Espírito Santo veio à terra para te santificar, para me santificar, para me purificar. Agora, o que significa santidade? O que é santidade? Ela vem da palavra kedusha no hebraico, que quer dizer separação. Separação. Sabemos que a palavra igreja, eclésia, na origem no grego, nós sabemos que é comunidade, mas também separados do mundo, eclésia, separados. Mas a palavra santidade vem da palavra kedusha do hebraico, que quer dizer separação. Agora nós temos que entender, separação do quê? E hoje a palavra de Deus vai te explicar, te exortar e te encorajar. Amados, a obra do Espírito Santo é uma obra de santificação. Agora nós vamos entender como que ele faz essa santificação através das 3 obras que ele faz, entre muitas outras, as principais. E nós vamos para João, capítulo 16, dos versículos de 7 a 8. E aqui nós vamos entender, amados, que Jesus, ele precisava ir ao Pai para enviar o Espírito Santo. Mas como ele vai nos santificar? É através de 3 pontos. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, digo Espírito Santo, não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. E como ele vai santificar eu e você?
Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como que o Espírito Santo me santifica? Me convencendo do que é pecado, me convencendo de praticar a justiça de Deus, e me convencendo, se eu não praticar ou não me arrepender, que haverá um juízo. Mas amados, olha o esforço do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele sabia que ele precisava ir ao Pai, para que viesse o Espírito Santo para santificar vocês e a mim. Mas ele sabia também que nessa trajetória tinha um pedágio chamado cruz que ele tinha que passar. Olha o esforço dos céus para que você fosse santo. Deus se fez carne, veio, habitou entre nós, pregou, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias mostrando o sinal de Jonas, as provas indiscutíveis da sua ressurreição. Em Atos 1, ele ascende aos céus. Em Atos 2, vem o Espírito Santo, impacta a igreja primitiva. A igreja primitiva vai avançando, rompendo os séculos dos séculos, até chegar em você, diga em mim, para produzir santidade em você. Que tremendo esforço dos céus. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus, ele é santo, sim ou não? Deus é 3 vezes santo, sim ou não? Você foi feito à imagem e semelhança dele. Então, se ele é santo, o plano original é que você seja santo também. Aleluia! Então ele diz, Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele criou você, diga eu, a imagem e semelhança dele. Então, se ele é santo, se ele é separado, você tem que ser santo, você tem que ser separado. Deus, ele habita onde habita pecado? O pecado pode coexistir na presença de Deus? Se ele fez você a imagem e semelhança dele. O seu chamado é para ser santo. Aleluia! Levítico capítulo 18, versículo 2. Aqui o Deus de toda a terra, falando através do profeta Moisés. Ele dá uma ordem clara de santidade. Diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor Deus de vocês. Levítico 19, 2, por gentileza, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. A Bíblia é absoluta? A Bíblia é relativa, eu posso olhar, relativizar? A Bíblia é a palavra de Deus? Então Deus está dizendo, diga ao povo que eu sou santo, então eles devem ser santos. Agora, amados, ficou isso só no Antigo Testamento? Ou Jesus no Novo Testamento coloca uma lente de aumento na santidade? No Sermão do Monte, as palavras poderosas do nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 48, último versículo do capítulo de Mateus, do capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus, ele coloca uma lente de aumento, ele revisita Levítico 19, 2, dizendo, portanto, vocês devem ser perfeitos, diga santos, como é perfeito o Pai Celestial de Deus. Jesus está dando uma dica aqui? Ou ele está dando uma ordem? Vocês devem. Ele está dando uma sugestão? Ou ele está falando, vocês devem ser santos? Por quê? Porque o Pai que está nos céus é santo. Então você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é santo, você tem que ser santo. E ele deu ordens no Antigo e no Novo Testamento para te santificar. Agora, amados, quantos aqui acreditam na volta de Jesus? Quantos esperam a volta de Jesus? Quantos anseiam por essa volta? Então a Bíblia diz que se você é aquele que espera, você precisa se purificar. Nós vamos para 1 João capítulo 3, dos versículos de 2 a 3. E todo aquele que anseia a volta de Jesus precisa se santificar. Aleluia!
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Diga, corpo glorificado, pois o veremos como Ele é. Agora o versículo 3. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica, diga, santifica a si mesmo, assim como Ele é puro, diga, santo. Amados, todos nós que esperamos Jesus voltar, dia após dia, como o apóstolo Paulo em Filipenses 1:23, estou pressionado dos dois lados, o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas vejo a necessidade de caminhar com vocês e direcionar a igreja, aleluia. Amados, todos aqueles que têm a promessa, acreditam na promessa de Jesus, precisam se santificar. Esta é a verdade da palavra, diga aleluia. Agora, amados, nós vamos nos santificar através do quê? A Bíblia diz, através da palavra de Deus. A oração que Jesus fez em João 17, ele direciona dizendo, você vai ser santo através da minha palavra. João 17, versículo 17, o Senhor Jesus, quando ele está orando ao Pai, ele diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, diga aleluia. Se nós voltarmos em João 16, 12 e 13, nós vamos ver que Jesus ele vai falar que o conselheiro vai nos revelar a verdade, nos explicar sobre a verdade, não é? Ó, tenho ainda muito a dizer a vocês, mas não podem suportar agora. Versículo 13. Porém, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E aí, um capítulo depois, João 17, 17, ele explica. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, nós precisamos da palavra de Deus e do Espírito Santo. Eles vão revelar a pessoa de Jesus Cristo, que é a imagem expressa do Pai. Diga aleluia. Louvado seja o Senhor. Amados, nós vamos ser santificados através da palavra de Jesus. Efésios capítulo 5, dos versículos de 25 a 26, a Bíblia ela vai mostrar que nós vamos ser purificados pelo lavar da água e da palavra, aleluia. Maridos, cada um de vocês devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha o padrão. Olha o padrão, levante as mãos os maridos. Nós temos que amar nossas esposas no mesmo nível que Jesus amou a igreja, honrar, direcionar e principalmente santificar. Versículo 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. O Senhor Jesus, quando ele vai falar sobre a videira e os ramos, ele fala, exatamente isso, que nós vamos ser limpos pela palavra de Jesus. João 15, 3, ele está dizendo sobre o agricultor, a videira e os ramos. Vocês já estão limpos pela palavra, diga palavra, que eu tenho lhes falado. É a palavra de Deus que vai te purificar, é o Espírito Santo que vai te purificar. E você precisa, hoje, diga hoje, dar esse passo de fé. E Deus, Ele é fiel para completar essa boa obra na sua vida. Aleluia. Agora, amados, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui têm um chamado de Deus para a sua vida? Quantos acreditam que foram chamados por Deus? Que foram apontados e falando assim, ó, você é o meu filho, venha. Quantos aqui querem ter esse chamamento, querem honrar esse chamado de Jesus? Amados, o verdadeiro chamado, antes de eu ser um adorador, antes de eu ser um pregador, antes dos 5 ministérios de Efésios 4, pastoral, evangelístico, o apostólico, o profético, antes de tudo, antes de eu ser um diácono, antes de eu ser um pastor auxiliar, antes de eu receber as pessoas, antes de tudo, o meu chamado está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes de eu adorar,
antes de eu ter o dom de línguas, antes de eu ter o dom de profecia, antes de tudo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem culpa, diga irrepreensíveis, diante dele, da sua vinda, diante dele em amor. Em outras versões diga, nós fomos chamados antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então o seu chamado, diga, santidade. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, o seu chamado é de santidade. Agora, amados, este chamado, ele aponta para um caminho. Esse chamado, ele aponta para um caminho claro. Se eu quiser ir para Campinas e pegar a estrada de Sorocaba, eu chego em Campinas? Se eu quiser ir para o Rio de Janeiro e pegar a estrada de Curitiba, eu chego no Rio de Janeiro? Amados, esse chamado, ele tem uma estrada clara. Essa estrada, ela é tremenda. E o profeta Isaías, em Isaías 35, versículo 8 e 9, ele mostra esse caminho claro. Sem curva, sem nenhuma dúvida, sem nenhum questionamento, ele é claro. Amados, antes de Deus fundar a igreja, antes de ele colocar os alicerces na igreja, quando ele estava desenhando a igreja, quando ele estava projetando a igreja, quando ele estava planejando a igreja, o profeta Isaías, ele dá essa profecia dizendo, quando chegasse o tempo da igreja entrar em cena, quando chegasse aquele dia, que a igreja fosse entrar em cena em Atos 2, ele está dizendo, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas para os que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum. Amados, se você está em santidade, o inimigo não pode tocar a sua vida. Ali não haverá leão algum. Nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Somente os remidos andarão por ele. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Essa estrada, amados, do seu chamado, ela é uma estrada clara. Tem que ser uma vida de separação. Agora, essa estrada, ela vai finalizar numa porta. Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14. Esse caminho, essa estrada, ela funila em uma porta. E essa porta, ela precisa, amados, estar clara para nós. Entrem pela porta estreita, pois larga e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Jesus está falando para o mundo ou está falando para a igreja? Para a igreja, Sermão do Monte. Ele estava falando com a igreja. Igreja, a porta da perdição é larga e muitos da igreja vão entrar por ela. E aí ele complementa. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Por quê? A santidade vai fazer você renunciar coisas, renunciar pessoas, vai fazer você passar vergonha por causa de Jesus. Jesus foi humilhado por sua causa. Quantos querem passar vergonha por causa de Jesus? Vai fazer você ser perseguido cada vez mais. Vai fazer você perder, renunciar. Mas a Bíblia vai dizer em Romanos 8,17, aqueles que partilharam o sofrimento com Cristo, somente esses vão partilhar da glória com Ele. Amém. E ele complementa no versículo 18, dizendo que essa tribulação que nós estamos passando aqui, nem se comparam à glória que nos está reservada. Aleluia! Glória a Deus, amados. Agora, eu já sei que o meu chamado é para ser santo. Eu já sei que eu fui chamado antes da fundação do mundo para ser santo. Eu já sei que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, que Ele é santo, eu tenho que ser santo. Eu já sei desse caminho que é chamado santidade. Agora a pergunta é, eu tenho que ser santo em algumas coisas e em outras não? Ou eu tenho que ser santo em tudo? Será que a Bíblia
ela me direciona a ser santo em tudo? Ou em algumas coisas? Eu posso ser santo na minha vida pessoal, mas no trabalho não, porque eu preciso alimentar a minha família. Será que eu tenho que ser santo só em casa, mas na faculdade não? Será que eu tenho que ser santo só em alguns lugares e outros não? E a Bíblia está dizendo para mim e para você, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ela vai nos explicar. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a conduta. Tudo é tudo. Diga, tudo é tudo. Tudo é como eu falo. Tudo é como eu me visto. Tudo é como eu decido. Tudo é como eu pago meus impostos. Tudo é como eu estou com a minha esposa na minha intimidade. Tem que ter santidade. Hebreus 13, 4. O leito de um casal tem que ser puro, sem mácula. O casamento deve ser honrado por todos. O leito de conjugal conservado puro, diga santo. Então, sem pornografia, sem lascívia, sem nada de coisas do mundo. Nada que não é natural. Nada que não é natural. Jesus Cristo é perfeito para purificar o seu casamento. Diga aleluia. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Podemos voltar em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Amados, temos que ser santo em tudo. Tudo é tudo. Diga, tudo é tudo. Aleluia. Temos que ser santo em tudo, amados. Que tremendo chamado de Deus. Quanto amor de Deus para a nossa vida. Quanto amor de Deus para encorajar eu e você a sermos como Ele. Aleluia. Olha que misericórdia de Deus. Aleluia. Agora, amados, por que eu tenho que ser santo? Por que eu tenho que ser santo? O versículo que é a base desse ministério, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém é ninguém. Ninguém sou eu, amada arcebispa. Sem a santificação, ninguém. Nossa, mas eu preguei tantos anos na igreja. Nossa, mas eu vendi todos os meus bens e alimentei a África. Nossa, mas eu fui em países que não podia entrar o evangelho. Eu fui perseguido no Nepal, na China. Eu fui perseguido na Tailândia. Quase que eu morri. Ninguém é ninguém. Ninguém. Pastores de 70 anos que caem em adultério. Ninguém é ninguém. Este arcebispo que está falando aqui, este pecador, este ingrato, este inútil que está falando aqui, o menor com certeza daqui, se ele não for santo, se eu pregar, todo mundo se santificar, todos são salvos. E se eu que preguei, minha vida inteira não for, eu não sou salvo. Dá uma salva de palmas para a justiça de Deus, como Ele é justo. Como Ele é justo. Meu Deus, que Deus justo. Ninguém é ninguém. Nossa, mas eu batizei 1 bilhão de pessoas. Nossa, mas eu vendi todos os meus bens e alimentei os pobres. Ninguém é ninguém. Sem santidade, ninguém. Então diga para a pessoa do seu lado, a santidade não é opcional. Aleluia. Amados, quais são os versículos que dizem isso? Eu vou passar muito rapidamente, porque nós temos muito conteúdo para ver. E este estudo é um estudo extremamente base para a nossa fé cristã. Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. Nossa, mas qual que é o versículo que diz que se eu pregar a vida inteira na igreja e eu não for santo, eu não vou ver a Deus? Mateus 7, de 21 a 23. Mateus 7, de 21 a 23. Aleluia. Mateus 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, diga que está na igreja, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele chamou você para ser santo, sim ou não?
Versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres, eu não estava no altar principal todo domingo pregando como arcebispo, nossa, eu estava junto com a supervisora Mariene, eu vi ela falando sobre santidade, eu estava junto com o arcebispo, eu viajei com o arcebispo, Senhor, eu vi os milagres no Quênia. Ele vai dizer para mim, naquele dia, tomara, com certeza não, né? Em nome de Jesus. Mas se eu não for santo, com certeza ele vai me dizer isso. Então eu lhes direi claramente, sem dúvida: nunca os conheci. Afastem de mim, vocês que praticam iniquidade. Em outras palavras, vocês que não estão se santificando. 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. Aqui diz, amados, o quão difícil é entrar no reino dos céus. Se ao justo é difícil ser salvo, que dirá ao ímpio pecador? Se ao justo é difícil ser salvo, que dirá ao ímpio pecador? Lucas 13, 23. Alguém pergunta para Jesus: Senhor Jesus, serão poucos os salvos? Alguém perguntou para Jesus: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, versículo 24, esforcem-se, quer dizer, se empenhem, perseverem, avancem, para entrar pela porta estreita, porque eu lhe digo a vocês, que muitos tentarão e não conseguirão. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, uma vez salvo, sempre salvo, é uma mentira, amados, que colocaram na igreja. Precisamos hoje buscar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo: contudo, esmurro o meu corpo e faço dele de meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser. O apóstolo Paulo, ele queria ser santo, para não ser desqualificado. Se o apóstolo Paulo estava falando isso, amados, é importante a gente também avançar, amém? Glória a Deus. Apocalipse 3:3. Louvado seja o Senhor Jesus. Por que uma vez salvo, sempre salvo é uma mentira? Por causa desses versículos. Olha o que o Senhor Jesus diz: arrependam-se, lembrem-se portanto do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não virá a hora que virei contra você. Jesus está falando que ele está vindo contra a igreja. Uma vez salvo, sempre salvo é uma mentira. Se você não se arrepender, se preparar, você não vai saber a hora, e eu vou vir contra você. É o mesmo Jesus que morreu por você, amados. É o mesmo Jesus que falou: bater e abre-se-vos-á. É o mesmo Jesus que fala que ali na parábola das 10 virgens, né, em Mateus 28, no 13, do 12 e 13, 25, obrigado, amada, do 1 ao 13, mas quando chega no versículo 12, fala que foi fechada a porta. O mesmo que falou que você ia bater, vai abrir, é o mesmo que fala que foi fechado. O mesmo que morreu por você, é o mesmo que está vindo contra você. Muito obrigado, supervisora Helen, aleluia, louvado seja Deus. Romanos 11, 22, porque uma vez salvo, sempre salvo é uma mentira, aleluia. Olha o Espírito Santo nos direcionando. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. João 15, 2. Jesus está falando sobre a videira e os seus ramos. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto. E ele poda aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. É o próprio Senhor Jesus que separa, amados, o joio do trigo. O joio e o trigo são iguaizinhos. Só que quando você vê os frutos, é ali que ele vai separar. Parábola da rede,
parábola do joio e do trigo, parábola do casamento. Amados, todas as parábolas falam que uma vez salvo, sempre salvo é uma mentira. Agora, amados, o sacrifício de Jesus, ele só está disponível. As pessoas só vão se beneficiar deste sacrifício, são aqueles que estão se santificando. Hebreus capítulo 10, versículo 14. O sacrifício de Jesus, ele só está disponível para quem está se santificando. Por quê? Por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido. O sacrifício de Jesus, ele é direcionado para beneficiar os que estão sendo santificados. Diga aleluia. Agora, amados, a Bíblia, ela te encoraja. Diga aleluia. Ela te encoraja a você crescer em santidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. A Bíblia vai dizer para você crescer. E hoje nós vamos aprender os 3 níveis de santidade. Louvado seja Deus. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o mundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo ao quê? Então agora, com base nessa ordenança, no último capítulo da Bíblia, né? Nós vamos entender os níveis de santidade. Aleluia. O primeiro nível de santidade. Como eu começo a me santificar? Qual que é o primeiro passo para eu me santificar? O que eu faço para começar a me santificar? Nós sabemos que a santificação quer dizer separação. Agora a pergunta é do quê? O primeiro nível de separação é a separação do mundo. Diga, do mundo. É impossível, amados, você querer se separar do pecado se você estiver vivendo com o mundo. É impossível. Por que pastores não mudam de vida? Por que teólogos não mudam de vida? Por que pessoas de 70 anos de igreja não mudam de vida? Porque a base da santidade, que é a separação do mundo, não está sendo respeitada. Para eu me separar do pecado, primeiramente eu tenho que me separar do mundo. Diga aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão, amados. Um padrão de desejos, um padrão de sonhos, um padrão de objetivos, um padrão de priorização, um padrão de decisão, um padrão de postura, um padrão de vestes, um padrão de beleza, um padrão de tudo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Por que a igreja pós-moderna está caída? Porque elas se amoldaram ao padrão do mundo. Tudo que o mundo deseja, ela deseja. Tudo que o mundo quer, ela quer. Tudo que o mundo prioriza, ela prioriza. Por que os teólogos não mudam de vida? Por que pastores de 80 anos de igreja caem em adultério? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15. Esse, por favor, se você tiver com a sua Bíblia, circule, grife, coloque de vermelho, pinte de roxo. Esse é um dos versículos principais para a salvação, amém? Não amem o mundo, nem o que nele há. Por que a igreja pós-moderna caiu? Por que os teólogos não mudam de vida? Por que a maioria da igreja está sem o Espírito Santo e está fraca, sem alimento? Não amem o mundo, nem o que nele há. A igreja moderna ama o mundo. Tudo que é pregado no mundo, eles pregam na igreja. O mundo entrou dentro da igreja. Os pastores, eles com uma desculpa de querer pregar, eles vão trivializando o pecado,
acomodando o pecado, misturando o mundo, misturando luz e trevas, misturando a santidade com o profano, misturando, não, mas Deus conhece o meu coração, não, mas Deus sabe que eu sou assim, não, Ele sabe o meu objetivo. Não ame o mundo, nem o que nele há. Coloque a mão no seu coração. Amado, o Senhor Jesus que te chamou, o sacrifício dele é mais do que suficiente para fazer com que você não ame o mundo mais. Diga, eu creio. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, diga Deus, não está nele. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, tudo que há no mundo, tudo, o apóstolo João fala tudo, não provém do Pai, mas do mundo. Mas agora ele te encoraja. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Amados, temos muitos versículos para ver, mas eu quero agora só tirar a dúvida sobre a graça. Nós somos salvos pela graça, sim ou não? Nós somos salvos por obras ou pela graça? Pela graça, aleluia. Mas amados, a graça de Jesus só está disponível para aqueles que se arrependem. A graça de Jesus, ela está disponível para aqueles que se arrependem. E tem um detalhe, a verdadeira graça, porque existe a falsa graça, como existe o falso Jesus, o falso Espírito e o falso Evangelho. Em 2 Coríntios 11, 4. Mas a falsa graça, ela exclui, ela quer anular a verdadeira. Mas a verdadeira, sabe o que ela faz? Ela ensina você a renunciar às paixões do mundo. Como eu sei que a verdadeira graça repousou sobre mim? Tito capítulo 2, versículo 11. Que é importante, né? Se o senhor puder voltar a esse versículo, honrado pastor Fernando. Esse versículo também anotem, amados. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus, que não é o que pregamos, ou vocês recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram facilmente. Isso aqui é o apóstolo Paulo desmascarando a apostasia. Mas agora a falsa graça e a verdadeira graça. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Pois a graça de Deus, diga aleluia, se manifestou salvadora para os homens. Vamos ver quais são as características dessa graça? Versículo 12. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Aonde? Na era presente. A verdadeira graça de Jesus, aquele que ele derramou o sangue perfeito dele na cruz, aquele que ele foi esfolado, cuspido, ralado. O profeta do Senhor falou que eles colocavam um pano sobre a cabeça dele e batiam com uma vara e perguntavam para ele: o senhor é profeta? Fale quem dos três bateu em você. Aquele Jesus, o nosso Senhor Jesus, que foi humilhado na cruz. Ele que renunciou à glória de Deus para salvar você. A graça dele, o sinal, a marca da graça dele, faz você renunciar aos desejos do mundo. Diga aleluia. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aqui tem uma história tremenda de Ló, e ele faz o comparativo, o profeta do Senhor, entre Ló e José. É tremendo, não temos tempo para isso, eu vou resumir muito. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza de vida, tendo escapado do quê? Da corrupção que há no mundo, causado pelos maus desejos. O profeta do Senhor, quando ele lê esse versículo, ele vai em Gênesis 39 e fala sobre José, que foi vendido como escravo,
que ele foi vendido pelos irmãos, foi para a casa de Potifar, e quando ele estava lá, no versículo 39, no capítulo 39, a esposa de Potifar quis seduzir ele. E tem um versículo tão lindo que ele fala, eu acho que é o 9 ou 10, ele fala: pecaria eu contra o meu Deus? Ele responde para ela. É tão lindo. Amados, ele era um escravo, o profeta do Senhor diz, e ele fala, ele poderia fazer isso para ter proteção, porque ele era um escravo, foi abandonado pelos irmãos num país estrangeiro, não tinha direitos humanos sobre ele. E quando chegou a corrupção do mundo, o que José fez? Correu. A Bíblia diz que ele deixa o jaleco dele, né, a capa dele, e sai correndo da corrupção do mundo. Mas ele compara Ló, e foi preso por isso. Muito obrigado, honrada arcebispa. Agora ele faz um comparativo com Ló. Ló, em Gênesis 13, acontece a separação entre ele e Abraão. Os colaboradores deles estavam brigando entre eles, e aí Abraão falou, não vamos brigar. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz, em Gênesis 13, que Ló ele escolhe ir para perto de Sodoma. A Bíblia não fala que ele entrou em Sodoma. Mas quando chega em Gênesis 18 e 19, a Bíblia fala que ele estava dentro de Sodoma. Que se você se aproximar do mundo, a corrupção do mundo vai absorver você. José, quando a corrupção do mundo veio, ele correu do mundo. Ló, ele foi para perto do mundo. E quando ele se tocou, ele já estava absorvido pelo mundo. O profeta do Senhor diz que se você for ao mercado de peixe, é impossível você sair de lá sem estar cheirando peixe. Vamos nos afastar do mundo. É o primeiro nível da santidade, amados. Dê uma salva de palmas a Cristo. Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 4. O segundo nível de santidade é a separação do pecado. Eu só consigo me separar do pecado se primeiro eu me separar do mundo. O segundo nível, Romanos 6:1, que diremos então? Continuaremos pecando ou no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos ainda viver nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim vocês também vivam uma vida nova. Que vida nova é essa? Ele vai explicando ao longo do capítulo 6. Nós vamos para Romanos 6, agora versículos de 12 e 14. O 6 inteiro, tá, amados? Os amados leiam em casa, meditem. Mas nós vamos para o 12 e 14 e vamos terminar no 22 a 23. Portanto, que vida nova é essa? Que ele fala, vivam uma vida nova. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos da injustiça para o... Antes, ofereçam-se para Deus, a Deus, como quem saiu da morte para a vida. Olha a vida nova, a nova novidade de vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos da justiça de Deus. Agora, amados, Romanos 6, ele fala, olha o caminho da santidade. Se você praticar a justiça, você vai se santificar, e o final dessa santificação é a vida eterna. Um caminho perfeito. Se eu estou indo para os céus, eu não posso pegar o caminho da terra. Amém? Aleluia! Então, Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. Louvado seja Deus. Agora, porém, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. Você não é livre para fazer o que você quiser.
Você não é livre para decidir o que você quiser na sua vida. Você não é livre para fazer o que você bem entender, porque você está na era da graça. E Satanás mentiu para a igreja, colocando que a graça é uma licença para pecar, uma desculpa para pecar. A graça só está disponível para quem se arrepende. E é santo, porque ela ensina você a renunciar e a viver de maneira santa. Você é escravo de Deus, amado. Você não é livre. Diga, eu não sou livre. Por que que muitos vão entrar pela porta larga e poucos vão entrar pela estreita? Porque os que se submetem. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque apenas poucos se submetem a ser escravos de Deus. Agora minha vida não está mais abandonada no pecado. Agora eu não sou mais dono de mim mesmo. Agora eu não posso me tatuar, eu não posso fazer o que eu quiser. Agora eu não posso colocar qualquer roupa. Agora eu não posso falar de qualquer jeito com os meus pais, com minha esposa, com meus filhos. Agora eu sou escravo de Deus. O que Ele ama eu amo, o que Ele gosta eu gosto, o que Ele prioriza eu priorizo. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. E o fruto que colhem leva o quê? E quem se santifica vai ter a vida eterna. Mateus 5:8. Felizes os puros de coração, por quê? A Bíblia é perfeita, diga perfeita. Diga aleluia. Amados, o segundo nível é a santidade, da santidade é a separação do pecado. Mateus 18, 8 e 9, já caminhando para o final da ministração, eu já passo a palavra para a nossa honrada arcebispa. Se a sua mão ou o seu pé induz a pecar, palavras do próprio Senhor Jesus, corte-a e jogue-a fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos, os dois pés, e ser lançado no fogo do inferno. Se o seu olho induz a pecar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida com um olho só, do que ter os dois e ser lançado no fogo do inferno. Ele está falando para a igreja ou está falando para o mundo, amados? Para a igreja. O inferno é real. Pessoas reais estão lá agora enquanto a gente está conversando. Satanás, ele trivializou, ele foi acomodando, as pessoas foram perdendo a referência de santidade do inferno. E estão fazendo o que querem com a sua vida e anunciam: Senhor, Senhor. Tem pastores do inferno agora. Tem pessoas, até do santo ministério, que estão no inferno. Tem pessoas de todas as denominações que estão no inferno agora, enquanto a gente está falando. Nós precisamos nos santificar. Quantos querem tomar uma posição séria na sua vida hoje e se santificar? Quanto amor de Deus! Quando o profeta do Senhor lhe prega sobre a história de Lázaro e do rico, em Lucas 16, de 19 a 31, ele fala que da maneira como quando o rico conversava com Abraão, você entende que ele era um cristão. Porque ele fala: Pai Abraão. Ele fala: por favor, permita que Lázaro se ressuscite e vá falar com meus irmãos. Ele fez 3 pedidos de oração. Os 3 não foram atendidos. Lá no inferno, não existe misericórdia, não existe graça, não existe amor, não existe compaixão. A compaixão, a graça e a misericórdia é aqui e agora. Quantos querem abraçar essa graça? Eu quero abraçar essa graça. O inferno é real. O último nível, depois que eu me separo do mundo e me separo do pecado. Quantos querem conhecer o último nível da santidade? Qual que é o último nível da santidade? Amados, você pode se separar do mundo e não ter nascido de novo. Você pode se separar do mundo e do pecado e não ter sido nascido de novo. O último nível da santidade, diga eu quero, é a morte para a personalidade caída de Adão que está dentro de você. É a separação de você mesmo, de morrer para si, o novo nascimento em todos os níveis. Existem
budistas que se separam do mundo e do pecado. Existem hindus que lavam até o intestino para se santificar. Existem católicos que estão em masmorra, separados da corrupção do mundo. Mas o último nível é o novo nascimento. O último nível é você morrer para a sua personalidade. Cada um de nós tem. Eu sou ansioso mesmo. Eu sou bruto mesmo. Perguntou, eu respondo. Pão, pão, queijo, queijo. Eu sou uma pessoa muito organizada, meticulosa. Eu quero tudo organizado. E se ninguém fizer do como eu quero, não, eu sou assim. Todo mundo já sabe que eu sou assim. Eu sempre fui assim. As pessoas já sabem que eu sou assim. Você é assim mesmo. Não é Jesus Cristo e a personalidade dele em você. E a sua personalidade não tem espaço nos céus. Apenas a personalidade de Jesus em você vai entrar nos céus. Aleluia. O último nível é você morrer para si mesmo. Amados, o último nível é morrer para a carne de Adão caída em nós. Que terrível isso. O apóstolo Pedro andou com Jesus 3 anos. Quando aconteceu a crucificação, ele correu, mas ele viu depois Jesus ressurreto. Caminhou com Jesus os 40 dias antes de Jesus ter sido ascendido aos céus. Recebeu o Espírito Santo em Atos 2. Foi o líder da igreja primitiva. E em Gálatas 2, ele recebe uma repreensão séria do apóstolo Paulo. Que se o apóstolo Paulo não fizesse aquilo, a igreja estava prestes a voltar à prática do judaísmo. Ali ele teve que nascer de novo 100%. O apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, ele se intitulava como um dos apóstolos. E ao longo da vida dele, Deus foi massacrando ele. E no final da vida ele falava assim: eu não sou nem digno de ser chamado de cristão. O último nível é você morrer para si mesmo. Quanto mais eu me aproximo de Jesus Cristo, mais a santidade aumenta em mim. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte, como o apóstolo Paulo disse. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O último nível da santidade é você nascer de novo com as características de Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram. Eis que se fizeram novas o quê? Todas as coisas. Vamos, amados, entender que Jesus, ele não pode colocar vinho novo em odres velhos. Marcos capítulo 2, versículo 22. Você precisa nascer 100% de novo. Então, põe vinho novo em odres. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Quantos querem nascer de novo no dia de hoje? Aleluia. Amados, em Apocalipse 21, 1. Existe um novo céu e uma nova terra. Eu acho lindo quando a nossa honrada arcebispa ela prega que se nós formos para Gênesis 1:1, Deus fez os céus e a terra. O primeiro versículo da Bíblia. Quando nós vamos para o penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21:1, eis que vi novo céu e nova terra. Aleluia. Uma salva de palmas, né? Que tremenda promessa. Este novo céu e essa nova terra vai habitar o novo homem. Aleluia, uma salva de palmas a Cristo Jesus. E este novo homem tem que nascer de novo, amados. Olha o que o apóstolo Paulo diz, e agora já indo para o final da ministração. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha que tremendo. Ele fala: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O último nível da santidade é Cristo viver através de você. Se Cristo gosta, eu gosto. Se Cristo ama, eu amo. Se Cristo fazia isso, eu faço. Se Cristo era assim, eu sou. Se Cristo comia isso, eu como. Se Cristo se vestia assim, eu me visto. Se Cristo era assim, eu sou assim agora. Jesus Cristo, quando vier no arrebatamento da igreja, Ele não vem buscar você, Ele vem buscar Ele mesmo em você. Quantos querem abrir a porta do seu coração para Jesus? Amados, e nós vamos fazer uma oração juntos. Todos vamos ler juntos agora o último versículo, e eu vou passar a palavra para a honrada arcebispa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Quantos querem fazer essa oração todos os dias da sua vida? Vamos fazer juntos? Todo mundo, vamos repetir. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Em temor e tremor eu passo a palavra à nossa honrada arcebispa, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele reina. Será que hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a verdadeira redenção que Deus nos deu? Será que hoje nós aprendemos um pouco mais o que Deus preparou para aqueles que o amam? Amados, que grande amor Deus tem pelo homem, que incessantemente, incansavelmente continua batalhando por nós. Este é um novo dia para nós, quando a maravilhosa luz do verdadeiro Evangelho resplandeceu novamente, tirando novamente, levando o nosso foco para a verdade eterna, que são as coisas que não se veem. Deus realmente nos ama. Ele manifestou o seu amor, enviando Jesus Cristo em carne para morrer por nós, o santo morrendo pelos pecadores, ele que não tinha pecado. Deus pegou todo o nosso pecado e lançou sobre ele, fazendo ele nosso pecado, para que nele agora nós sejamos justos diante de Deus. Sabe qual é a maior tragédia? Será um homem que viveu uma vida inteira nesta terra, sem nem sonhar que este era o vale da decisão. E quando ele fecha os olhos, ele está eternamente em trevas e em sofrimento. A tragédia maior ainda é para o homem que esteve sentado dentro de uma igreja e nunca recebeu a verdade, nunca nasceu de novo. E quando aquele dia chega, ele descobre que ele foi enganado. Ele foi enganado por um evangelho que agradou a carne dele, que fez sentido para a mente terrena e carnal dele. E ele nunca entendeu que aqui era o vale da decisão. E naquele dia lá, em trevas e em sofrimento eterno no lago de fogo, ele descobre que ele foi enganado. Amados, nós somos um povo bem-aventurado,
a quem Deus tem ajudado, o Espírito Santo tem ajudado, a cada dia nós entendermos a verdade e entendermos que aqui não é o nosso lugar. Cada dia as nossas escolhas vão determinar a nossa eternidade até o fim. E que esta leve e momentânea tribulação, se nós permanecermos fiéis, terá um eterno peso de glória. Amém. Amo esta parte que o nosso amado arcebispo Conrado mencionou, quando o Senhor abriu o meu entendimento de que o primeiro céu, a primeira terra eram maravilhosos, Deus falou, é muito bom, o homem que Ele criou era muito bom, mas entrou uma destruição inexplicável. O pecado, que é desobediência a Deus, entenda por pecado, desobediência a Deus. Não pensa isso ou aquilo. Desobediência a Deus trouxe morte e destruição ao homem e à terra, a ponto de não haver solução. Não tinha como corrigir. Vai ser tudo destruído, como está escrito na segunda carta de Pedro. Tudo isto será destruído. E Deus criou um novo céu e uma nova terra para um novo homem que amou a Deus, que escolheu a Deus, que se entregou a Deus, que reconheceu que precisa morrer e nascer de novo para ser a imagem de Deus, para habitar neste novo céu e nesta nova terra. Como é bom sabermos a verdade enquanto há tempo. Como é bom buscarmos ao Senhor e encontrá-lo enquanto Ele ainda se deixa achar. Como é bom termos um dia a mais para nos arrependermos dos nossos pecados. E vamos sendo purificados. Os testemunhos de milagres aqui, amados, eles são, para mim, totalmente espirituais. Eu sempre vi estes milagres como uma forma visível e palpável do milagre maior que Deus está fazendo nas nossas vidas, que não é visível, restaurar a visão espiritual. O nosso entendimento, agora nós estamos enxergando a verdadeira luz, agora nós estamos vendo que lá não é aqui, agora nós estamos vendo que nós estávamos no meio do pecado, dentro de Sodoma e não percebíamos. O Senhor está purificando e curando a nossa cegueira, e a nossa surdez, e a nossa morte espiritual e nos dando vida. A palavra que eu queria deixar aqui para os amados, porque amados, não tem nada pior para um ser humano eternamente, do que não reconhecer o tempo da sua visitação. Do que perder o dia quando o Senhor está te visitando. Porque vai chegar um dia, e já chegou para muitas nações, quando eles vão bater e Deus não vai abrir. Quando eles vão clamar e Deus não vai responder. Por quê? Porque ele passou, Jesus disse isso de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja todos os que te são enviados. Amados, nada mudou, isso é trágico. Quando Deus envia, Ele fala Jerusalém, Ele não fala Sidom, Ele não fala Assíria, Ele fala Jerusalém, Ele está falando do povo dele, porque os profetas são enviados para eles, para os filhos dele. E quando nós vemos que aqui em Mateus 24, 37, Jesus fala que estes dias que nós estamos vivendo seria como os dias de Noé. E seria como os dias de Ló. Amados, nós estamos vivendo os dias de Sodoma, aonde o pecado está tomando conta desta terra. Mas o mais maravilhoso é que Deus veio para nos ajudar agora.
nos dando entendimento de que o tempo chegou. Deus vai julgar o pecado, mas Ele é justo. Assim como Ele livrou Noé, assim como Ele livrou Ló, o Senhor vai livrar aqueles que ouvirem a voz dEle, reconhecerem, por mais que doa neles, porque a luz expõe o nosso pecado e a necessidade de humildade para reconhecer, sim, eu sou um pecador, eu mereço o inferno, mas eu imploro o perdão de Deus, eu imploro a misericórdia de Deus. Bem-aventurados os que se arrependem assim, e são profundamente tristes pelo seu pecado. Bem-aventurados mesmo os que choram pelos seus pecados, porque eles serão perdoados. Amém? Então, louvado seja Deus por todos os que reconhecem, porque o Senhor preparou um novo céu e uma nova terra para um novo povo. Nunca mais haverá morte. Entenda-se por morte, separação dele. Amém. Então foi um dia maravilhoso, depois de uma cruzada maravilhosa, onde o Senhor está visitando a nação do Brasil, trazendo luz, trazendo revelação, trazendo uma repreensão como um pai que ama o filho. Está escrito no livro de Hebreus que todo pai que ama disciplina o seu filho, e nós finalmente estamos sendo disciplinados, não pelos nossos pecados, não pelo mundo, mas por Deus, para a correção e para que possamos tomar o caminho certo enquanto ainda há tempo. Então eu quero abençoar a Santa Igreja do Senhor, com imensa gratidão ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador, Redentor de toda a sua criação, porque Ele nos amou, Ele não nos abandonou nos nossos pecados, Ele veio novamente para nos visitar, agora para nos preparar, agora para nos purificar e nos santificar, abrindo novamente a fonte do sangue de Jesus, trazendo e fazendo brilhar e levantando bem alto a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, uma redenção inexplicável para a carne, mas totalmente real para o nosso espírito. Agradecemos a Deus que não nos abandonou no nosso pecado, agradecemos a Deus que não veio como um ladrão e julgou, e nós não tivemos uma oportunidade de nos arrependermos. Não, Ele nos amou até agora, e Ele enviou para nós uma voz que está apontando, uma trombeta que está apontando o caminho com muita clareza, com muita firmeza, constantemente batendo e dando o toque para que ninguém se perca, porque o Senhor não quer que nenhum se perca, e que Jesus seja glorificado por cada alma salva. Te agradecemos, Senhor. Pai, te agradecemos pelo santo ministério no Brasil, todo o teu povo nesta nação que tem ouvido a tua voz, Pai, e está também agora batalhando juntamente com o Senhor e com o seu profeta, pelas almas que Jesus pagou com seu próprio sangue na nação do Brasil. Agradecemos a todos que nestes dias trabalharam incansavelmente para que a palavra da verdade alcance todos, e todos têm a oportunidade de receber o maravilhoso convite para a ceia das bodas do Cordeiro de Deus que se aproxima. E nós te pedimos, ó Pai, que este trabalho, o penoso trabalho da alma do nosso Senhor Jesus, não seja em vão na nação do Brasil, não seja em vão na nossa vida, mas que dê o fruto do verdadeiro arrependimento, do verdadeiro novo nascimento, uma nova criatura agora, a imagem e semelhança de Cristo, que é santo, que é justo, que é manso e humilde de coração. Senhor, perdoa-nos todos os nossos pecados.
pecados. Senhor, obrigado por nos amar tanto. Pai Santo, eu te peço que abençoe e guarde o seu povo, que faças resplandecer o teu rosto sobre eles, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê o maravilhoso shalom, a maravilhosa paz que nós declaramos agora, o Deus da paz, que nos santifica em tudo, nosso espírito, alma e corpo, sejam achados santos e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Amém, amém, que o Senhor abençoe a todos, obrigado, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno, aleluia, esse é um dia perfeito que o Senhor preparou, esse é um dia maravilhoso que o Senhor preparou, aleluia.